Tem agora a palavra o Sr. Deputado Municipal da Alternativa como? João Salvador. João Salvador José Nascimento. Sim. Como é que é o nome que, assim simples, José Nascimento? Há 65 anos, José Nascimento. Não, mas não é isso ou que José está, Rafael então. Nascimento. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, nós conhecemos pessoas que, em termos públicos, às tantas não é o primeiro nome, mas é o segundo. E a minha pergunta é exatamente a forma como, ao dirigir-me a si, não dizendo o nome todo, qual é a forma... É nesse sentido. Desde que seja um dos meus nomes, esteja à vontade, Sr. Presidente. Okay. Não sou Gabriel, como às vezes me costumam chamar. Pois eu não. Pode-me chamar Rafael, Zé Nascimento, Ricardo, que é as minhas origens em Valdezebrinho, enfim. Boa tarde a todos, senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Abrantes, senhores vereadores, Presidentes de Junta e deputados municipais, senhores funcionários, jornalistas e munícipes que acompanham esta sessão, caros concidadãos. Na sessão extraordinária comemorativa do Dia da Liberdade, reafirmámos o empenho do Movimento Alternativa Com na consolidação do poder autárquico e da democracia local, defendendo, entre outras importantes medidas, o reforço do apoio à imprensa local e regional, livre, independente e plural, e a correção dos erros cometidos em 2013 com a aplicação de um modelo e processo de agregação de freguesias, no mínimo, insensatos. Estamos convictos de que estas ações são necessárias e, nesse sentido, apoiamos as iniciativas que os membros de diversas forças políticas e grupos de cidadãos estão já a tomar com vista à correção da agregação de freguesias, onde acharem que faz sentido, respeitando a identidade e a autodeterminação das comunidades locais e preparando os territórios das freguesias para os desafios do futuro. Como sempre temos dito, este processo deverá ser aberto, participado e tão consensual quanto possível. Relativamente à comunicação pública, um domínio que valorizamos desde que nos constituímos como movimento autárquico independente, vemos com bons olhos, numa ótica de cidadania ativa e participativa, o lançamento pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com os municípios, as bibliotecas, as juntas de freguesia e outras entidades, do projeto CIA, ou CIA, Cidadania Informada e Ativa, a que nos referiremos quando intervirmos no ponto 1 da ordem do dia. Este programa vai, precisamente, ao encontro da proposta que fizemos, como certamente se recordam, para que sejam apoiados e incentivados os órgãos autárquicos, assim como as instituições educativas e formativas do Conselho, a desenvolver iniciativas visando o aumento do consumo e da literacia para os média e o reforço da cidadania digital. Ainda em matéria de comunicação, acompanhamos as preocupações expostas pelo vereador Vasco Damas na última reunião de Câmara e defendemos, em linhas gerais, que haja mais rigor e transparência, nomeadamente na contratação de serviços externos e nos apoios concedidos a entidades terceiras, tal como dispõe a Lei número 64/2013, de 27 de agosto, sobre a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela administração pública a particulares. Todos temos o direito, e também o dever, como é óbvio, de saber, em matéria de comunicação ou outra qualquer de âmbito autárquico, quem faz o quê, porquê, para quem e para quê, com que custos e resultados. Assim o determina, entre outras normas legais e éticas, o regime jurídico das autarquias locais, no que respeita às competências de acompanhamento e fiscalização da Câmara Municipal, da atividade da Câmara Municipal, e o Código dos Contratos Públicos, designadamente em matéria de transparência. Relativamente a este último, recordamos que cada Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, no parecer 163/2020, de 15 de setembro, enviado ao município, esclareceu que a identidade dos representantes no contrato de empresa contratante de contrato público e a identidade do gestor do contrato, designado nos termos do artigo 290-A do CCP, ou Código dos Contratos, portanto, Públicos, nos termos do artigo, devem ser objeto de publicitação no portal base por constituírem elementos essenciais à validade do contrato, nos termos do artigo 96º do CCP. Ou seja, são inválidos todos os contratos que omitirem no portal base essas identidades. Devo dizer que este parecer é público, está online.
Defendemos também, em matéria de comunicação, que seja dada maior atenção à vertente externa, divulgando e promovendo o nosso Conselho e suas diversas e abundantes riquezas, a nível regional, nacional e até internacional. Aqui cabendo a atenção que merece ser dada à nossa importante diáspora, abrantina, naturalmente, às cidades e municípios geminados com Abrantes e às instituições a que o município está associado ou com as quais colabora. Neste âmbito, queremos deixar a sugestão de que seja estudado o interesse de aderirmos, como outros municípios já aderiram, à Associação Nacional de Assembleias Municipais e às redes de cidades educadoras e cidades criativas da Unesco, e que, naturalmente, toda a atividade desenvolvida junto das ou em conjunto com as instituições a que o município pertence ou estabelece parcerias, seja devidamente divulgada, o que deveria ter acontecido, por exemplo, com a recente participação do município no Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses. Abrantes tem alternativa, contem connosco, nós contaremos sempre convosco. Obrigado.